Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes, saúdo os nossos internautas que nos acompanham através do canal Imaculada. Nós estamos celebrando neste domingo o 25º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, na primeira leitura da profecia de Isaías, existe uma ordem, porque todas as vezes em que nós nos colocamos na escuta da palavra de Deus, devemos dizer para nós mesmos: qual é a ordem de Deus nesta palavra? O que é que o Senhor está nos direcionando? Qual é a direção desta palavra? Quando a palavra vem nos direcionar, é o próprio Senhor quem vem dirigir a nossa vida e a nossa caminhada. Então, contemplando a profecia de Isaías, meus irmãos e irmãs, nós encontramos a seguinte ordem do profeta: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. No Salmo, nós afirmamos em versos e canções que o Senhor está perto da pessoa que o invoca. É o Senhor quem nos traz para este momento e nós devemos buscá-lo ainda porque temos tempo. Infelizes aqueles que estão jogando fora o tempo, que não estão aproveitando o tempo da conversão, o tempo do arrependimento, o tempo da mudança de vida. Quem diz para si mesmo que não tem jeito, quem diz para si mesmo eu não valho nada, descrê desta ordem do Senhor, dita pela boca do profeta Isaías. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor se revela a cada um de nós diariamente. Ele se manifesta de diversos modos, com a sua metodologia, com a sua pedagogia. Ele sempre estará se revelando. Enquanto temos tempo, vamos buscá-lo. No Evangelho de hoje, nós ouvimos uma parábola dos trabalhadores que iniciaram seus trabalhos no início do dia e os últimos que foram chamados já nas horas finais, mas o patrão decidiu dar a mesma moeda. Na verdade, essa parábola está falando da nossa história de salvação, a história de salvação da humanidade. E aí o bonito dessa parábola é que o Senhor, Ele não está fazendo acepções de pessoas. O Senhor está dizendo que a moeda da salvação que Ele nos garante é para todo aquele e aquela que o busca, de coração reto, sincero, honesto. Quem busca, querendo comparar-se, ou querendo ser melhor do que o outro, ou querendo ser superior ao outro, vai estar se assemelhando a este trabalhador invejoso que a parábola nos apresenta. Não tinha um aqui invejoso, que quando o Senhor deu a mesma moeda, ele disse: mas eu estava desde a primeira hora, e esse último chegou e recebe a mesma moeda. Quando nós temos uma vida espiritual, uma caminhada cristã dessa maneira, nós não compreendemos o mistério de Deus. Deus nos trata de forma igual, somos iguais aos olhos do Senhor. Aqueles que chegaram já de modo tardio, aqueles que abriram os olhos, aqueles que se deram conta, que bom que ainda aproveitaram esse tempo de salvação, esse tempo de conversão que o Senhor nos apresenta. Que bom que ainda se permitiram. O ruim seria esse tempo chegar ao fim e estes não buscarem o Senhor, como tem muitos que na face da terra ainda hoje decidiram não viver de Deus e nem com Deus. Não creem na graça de Deus, não creem na palavra, não creem na espiritualidade. Tem pessoas assim, são pessoas boas também, têm suas virtudes, mas decidiram crer que o homem é por si mesmo, e o homem basta.
Só que sabemos que não é bem assim. São Paulo nos ajuda a compreender que sem Cristo, sem o Senhor, nós não somos nada. Quem lembra aqui da história de São Paulo? São Paulo, que era um judeu ferrenho, conhecedor da palavra, tornou-se um perseguidor dos cristãos. Onde havia cristãos, São Paulo queria exterminar, porque via nesse movimento de seguidores a Cristo Jesus algo que não era da palavra, não era o Messias Jesus. Para São Paulo, na primeira fase, no primeiro momento, em um dado período da sua história. Mas quando ele percebe, ele tem a experiência com esse Senhor, que se deixa encontrar, como o profeta da primeira leitura nos apresenta, ele converte sua vida. E o que foi que nós escutamos na segunda leitura de hoje, que há poucos instantes aqui foi proclamada? São Paulo, ele chega a dizer: quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, que Deus, Cristo Jesus, seja glorificado na minha vida. Ou seja, a nossa vida tem que ser o palco da glória de quem? De Deus. No mundo de hoje a gente percebe que as pessoas querem as glórias para si mesmas, mas a nossa história, ela só será bonita, bela, só vai resplandecer Deus se deixarmos que Ele seja o protagonista da nossa história. É tão bonito, tão gratificante quando nós encontramos pessoas que têm uma vida bela. O que é a vida bela? É aquela que deixa a glória de Deus ser manifestada, a glória do Senhor ser manifestada. Do contrário, eu quero elogios para mim, glórias para mim, honrarias para mim, e aí aquilo vai funcionar por algum momento, mas depois os efeitos vão cessar. Por isso, irmãos e irmãs, São Paulo, ele se converte quando ele se encontra com o Senhor Jesus, que se deixa revelar. E aí ele chega a admitir: olhe, viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Quando nós chegarmos a este estágio de espiritualidade, nós já seremos homens e mulheres tomados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Você crê, meu irmão que está aqui presente, minha irmã que está aqui presente, querido internauta que nos acompanha, querida internauta que nos acompanha, você crê que você vai chegar neste grau de espiritualidade que São Paulo chegou, sim ou não? Sim. Eita, sim, xoxo. Meu Deus, um sim desse é um sim duvidoso. Eu não vou perguntar por uma segunda vez não, senão vocês vão gritar. De jeito nenhum. Não é para ter o grito, a intensidade da voz, mas a gente tem que dizer: com a graça de Deus, eu chegarei lá. Eu quero dizer isso hoje aqui, diante do altar do Senhor, com todos os meus pecados, limitações, fragilidades. Um dia eu chego, você chega, nós chegaremos a esse grau de espiritualidade, de dizer: viver para mim é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Por que é lucro, é ganho? Porque eu vou estar com Ele, já aqui vivo, quer também no outro plano. E aí a palavra diz para nós, São Paulo diz assim, ele chega a essa conclusão, a essa experiência, a este grau de espiritualidade elevada, que você que me acompanha, vocês aqui presentes, todos nós alcançaremos. Basta buscar esse Senhor que se deixa revelar. A primeira leitura de hoje. Mas aí São Paulo está como que num conflito. Já que não chegou o meu momento de partir, eu tenho que aqui, neste mundo, buscar corresponder. Olha que bonito. Veja, que não só fiquem em palavras bonitas, que nós possamos levá-las para o nosso dia a dia. São Paulo diz assim: olha, já que eu ainda tenho uma missão a cumprir nesse mundo, como todos aqui,
Ninguém está aqui à toa. Todos nós temos uma missão a cumprir neste mundo. Então, já que temos que cumprir essa missão, só uma coisa me importa na face da terra. O quê? Viver à altura do Evangelho de Cristo. Olha, vamos dizer juntos essa palavra. Só uma coisa me importa. Quero ouvir. Só ouvi 3 pessoas, mas não gritem, tá bom? Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Olha, seu casamento só vai ter relevância e importância se ele viver à altura do Evangelho de Cristo. O que é um casamento que vive à altura do Evangelho de Cristo? Tem perdão, tem diálogo conjugal, tem a oração conjugal. Então, é viver um casamento à altura do Evangelho de Cristo, é trazer as práticas, as virtudes da santa palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Viver uma juventude à altura do Evangelho de Cristo é não se permitir na juventude viver escravo. E não só são jovens, nós percebemos adultos, homens experientes, mulheres experientes de vida, mas nos cativeiros, nas prisões, a vida não está à altura do Evangelho de Cristo. A vida está à altura do encardido, do reinado do inimigo de Deus. Então a palavra é clara para nós. São Paulo, ele compreende, já que eu tenho que continuar aqui minha missão neste mundo, ele fala de modo muito claro: mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa me importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. É este o grande desafio, é esta a mensagem deste final de semana, meus irmãos e minhas irmãs. E esta vivência à altura do Evangelho de Cristo, repito, ela não está só para um grupo, uma casta, uma cor, uma raça, uma cultura, um povo, não. Ela está para toda a humanidade. Toda a humanidade pode vivenciar sua história à altura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, nós vamos viver submetidos a outras situações. Quando uma vida, ela é submetida à palavra de Deus, ela se transforma. Então que a gente possa sair hoje dessa Santa Missa, convictos de que o Senhor não faz acepções de pessoas, de que Ele nos olha de modo igual. Às vezes na comunidade alguém chega, a longas datas, ela não vem, ou ele não vem, a caminhada de fé. Para nós deve ser motivo de alegria, porque ele ou ela se deu conta que o Evangelho deve ser o primeiro lugar. A palavra deve ser o primeiro lugar. Ele se deu conta de que existe uma medalha de salvação, uma moeda de salvação, como hoje a parábola nos fala. E essa moeda está para todos. E aí você vai dizer: mas ele chegou agora. Não importa. Você deve dizer: que bom que chegou, que houve tempo para chegar. E aí o outro que disser: mas eu já estava. Que bom que você já estava, mas já se converteu? Porque não basta só estar, é preciso ser Evangelho, ser palavra. Tem gente que tem décadas na paróquia, mas ainda não se converteu. Tem gente que tem uma caminhada já, mas ainda não se converteu. O outro que chegou um dia desse, decidiu: olha, eu perdi minha vida já com tantos aspectos, eu quero é recuperar o tempo perdido e viver de Cristo, e morrer diante de algumas situações. Pequenas mortes diárias a gente tem que realizar, para que a gente seja realmente tomado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pequenas mortes diárias, meus irmãos
e minhas irmãs. Renúncias diárias da nossa caminhada e da nossa espiritualidade. É preciso reconhecer e, diante do Senhor, pedir conversão. Quando nós nos aproximamos dele, o Senhor, a palavra hoje da profecia fala que ele é generoso. Nosso Senhor nunca vai ser calculista. Somos nós calculistas, mesquinhos, desculpa a expressão, né? Mas ela é bem conhecida no nosso meio, canguinhas. Somos nós, mesquinhos ali, calculistas. Já da parte de Deus, nós só encontramos o quê? Generosidade. Hoje na primeira leitura, o profeta disse para nós: volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Vamos dizer juntos essa palavra? Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. De novo, volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Por que é bom destacar essa palavra, esse versículo? Porque tem pessoas que não se perdoaram ainda. Tem tantas pessoas que vêm ao confessionário, que se apresentam diante do sacerdote, que apresentam-se com as matérias dos pecados, todos nós temos. Acontece a absolvição dos pecados, mas depois a pessoa fica ali, remoendo dentro de si: eu errei, eu falhei, eu pequei. Mas ela já tomou o passo da confissão, tomou o passo do arrependimento, mas no seu psicológico ainda há algo que fica entravado, que precisa da libertação. Então a palavra disse aqui para nós que Deus é generoso no perdão. E quando você duvida do perdão de Deus na sua vida, mediante a reconciliação, o sacramento da penitência, quando nós duvidamos, nós estamos duvidando de quem? Do Senhor, dele. Ele é generoso no perdão. Quando nós o buscamos com clareza, com sinceridade, com humildade, e sempre será. Ele é generoso na graça, ele é generoso nos milagres, ele é generoso nos prodígios. As ações de Deus são generosas. As nossas ações é que são calculistas, e nós devemos aprender de Deus a sermos generosos, meus irmãos e minhas irmãs. Então, que todas essas palavras sirvam para a nossa conversão, razão de estarmos aqui, buscando e reconhecendo que a nossa vida tem que ser vivida, experimentada à altura do Evangelho de Cristo. Aqui está a meta a ser alcançada. Quando chegarmos a esta meta, poderemos dizer como São Paulo: viver para mim é Cristo. Morrer, renunciar, abrir mão de algumas situações, de prazeres, satisfações, bens materiais, é lucro. Abrir mão de tudo isso diante da riqueza de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E nossa mãe, Maria. E até tem aquela música, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até onde? Até chegar ao céu.